sempre quando a gente escuta alguém falar para a gente que está passando por uma tempestade, nós, os evangélicos, assim, né, os crentes, a gente tem a resposta na ponta da língua. E é até como o Reinaldo comentou aqui hoje, e a gente fala assim, não, você tem que confiar, você tem que ter fé. Né? A gente vai falando isso, né? Quando a gente vê alguém passando por um processo de enfermidade ou por uma situação financeira, seja qual for, e a gente fala, não, tenha fé, confia, não desiste, né? A gente vai falando, e tudo que a gente já está acostumado, Deus está no controle, e a gente vai soltando os nossos verbos, as nossas frases de efeito para com essas pessoas. E não que isso seja errado, porque realmente a gente tem que confiar, e realmente a gente tem que ter fé, e realmente a gente não pode desistir. Só que o que acontece então quando a gente está passando por essas tempestades e parece que ela não passa? Parece que não acaba nunca aquele vendaval, né? E aí eu fiquei pensando como é que a gente passa por isso. Por que a gente passa por umas situações que às vezes tem algumas que são bem difíceis? Tem algumas orações que a gente já faz há muito, muito tempo e parece que a resposta não vem. Parece que assim, né, o céu está de bronze mesmo assim. E a gente fala, Senhor, né, de novo, e o Senhor tem me ouvido, né? E aí eu fiquei pensando que muitas vezes a gente consegue falar para as outras pessoas como é e como deve ser, que é mais fácil. Mas quando é com a gente, aí é diferente. E aí eu fiquei pensando nessas diferenças. Da tempestade até a bonança, né? Do que acontece. E como são os processos para a gente passar da tempestade e chegar na bonança. E aí o Senhor foi me falando de algumas coisas que eu acho que é sobre isso. E aí eu fiquei pensando, nós somos carnes, somos seres humanos, né? Então, somos falhos, automaticamente somos falhos. Mas tem um texto aqui na Bíblia que fala assim que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E Deus é o quê? Deus é forte, né? Deus é vida, Deus é ar, Deus é o ar que respiro, Deus é tudo, exatamente tudo. E nós não somos. Então, como é que somos feitos à imagem e semelhança do Senhor se nós não somos nada disso? Porque não somos. Bom, deixa eu mudar aqui. Eu não sou, porque não posso falar de todos, né? E é tão difícil você se comparar com você feito sob a imagem e semelhança do Senhor. E aí tem que ser em amor, em gratidão, em bondade, em benevolência, né? E aí vem vindo todas as coisas e você começa a falar, meu Deus, está distante dessa imagem e semelhança. Está distante dessa imagem e semelhança, está difícil. Mas nós temos que nos lembrar disso sempre. Porque é isso que vai nos manter no processo durante a tempestade. Tem que ter alguma diferença, porque a tempestade vai vir para nós e para quem está lá fora e para quem não conhece. É para todos. O sol é para todos e a tempestade também é para todos. A pastora Sônia acabou de mencionar uma situação aqui que nós não sabemos da profissão de fé dessas pessoas, e não é porque eles não professam da mesma fé, ou se não professam, que eles também não vão passar por situações, né, de tempestades. O que acontece, às vezes, que os nossos olhos vão olhar para as pessoas que não professam da mesma fé que a gente e às vezes não conhecem esse mesmo Deus que a gente conhece, que tem pessoas que você fala assim, mas Deus, aquela pessoa lá tá desse jeito, eu aqui, Senhor, orando todos os dias, né, chorando diante do Senhor, e aquele lá nem conhece e olha tudo que o Senhor tem dado para ela. Os nossos olhos sempre vão para esse lado, sempre um pouquinho, né? Mas vamos voltar aqui. Como lidamos com isso durante esse processo, é que talvez vai determinar de quanto tempo a tempestade vai durar na nossa vida. Como nós reagimos a algumas situações, é que vai determinar
se essa tempestade vai continuar, se ela vai virar uma chuva fraquinha, se ela vai virar uma garoa, ou se de repente já vai aparecer um arco-íris. Então isso vai depender de como nós vamos nos responder a essa situação. O texto aqui começa falando, dizendo assim: naquele dia, ao anoitecer, disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Jesus não falou assim, vamos tentar atravessar esse mar, ou esse rio, ou esse lago. Ele não falou, vamos tentar, vamos ver se a gente consegue. Talvez uns cheguem, talvez outros não cheguem. Ele não disse isso. Ele disse, vamos para o outro lado. Vamos chegar do outro lado. Então, esse texto já começa com uma promessa para esses discípulos que estavam lá. E aí, eu fiquei pensando assim, quando Jesus falou, vamos para o outro lado, e que eles estavam ali no meio de uma multidão, e Jesus já estava cansado e tal, eu na minha mente vagando aqui, porque isso não está escrito na Bíblia, Jesus quis dizer assim, vamos fazer alguma coisa de diferente, né? A gente está aqui andando, toda vez vai para aqui, fala aqui, não sei o quê. Vamos mudar essa situação, vamos mudar esse negócio aqui. Vamos para o outro lado. E às vezes, Jesus está falando isso para a gente durante a tempestade. Vamos fazer alguma coisa de diferente. Vamos tomar uma direção diferente, né? Vamos agir de maneira diferente, porque isso também faz parte do processo durante a tempestade. Às vezes a gente precisa mudar algumas das nossas atitudes, algumas das nossas escolhas, porque isso talvez esteja determinando se você vai continuar nessa tempestade ou se ela vai ficar mais branda essa chuva. Porque a tempestade vai vir e a chuva vai vir e depois que passa essa vem outra e a vida do crente é assim mesmo, não adianta. Sem nada não dá para ficar. Porque se não tiver nada, como foi dito aqui, a gente não vem para cá. Se não tiver nada, a gente não vai nos pés do Senhor. E eu não estou dizendo que nós precisamos de lutas e enfermidades ou situações complicadas para a gente estar. Não deve ser essa a nossa motivação, como até foi falado aqui. Mas, como somos falhos, se tiver tudo tranquilo e tudo bem, a gente vai passear, vai viajar. E não que seja errado passear e viajar, pelo amor de Deus, não entenda isso. Mas não vai ser a nossa prioridade, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque a nossa vida muda muito rápido. Ontem eu conversando com a Luciana, né, Lu? De uma pessoa que a gente conhece em comum, que está passando por um processo, por uma tempestade. E aí, a gente falou assim, meu Deus. E aí eu falei para a Lu, Lu, a nossa vida muda muito rápido. Muito rápido. Hoje a pastora sempre fala isso, né? Hoje nós estamos bem e amanhã não sei o que vai acontecer e a gente pode receber um diagnóstico, a gente pode ter um problema no trabalho, a gente tem um problema na família e as coisas mudam muito rápido. E às vezes elas mudam para coisas boas, né? Mas às vezes também ela dá uma derrubada na gente, dá uma rasteira na gente assim que é difícil de novo. Aí você tem que levantar de novo, mas muda muito rápido. Então, por isso que os nossos olhos têm que estar fixados no Senhor Jesus. Porque eu nunca esqueço de uma pregação da Luciana, que é do de repente. A Luciana sempre pregou isso do de repente. E de repente veio essa tempestade nesse barco que estavam os discípulos. E aí, eu acredito que essa tempestade, eu não sei se foi assim, porque eu não fui procurar saber, mas eu acredito que essa tempestade não começou já de cara com uma tempestade. Eu acho que ela começou garoando um pouquinho. Depois foi aumentando mais um pouquinho. E depois mais um pouquinho. Só que nesse barco estavam os discípulos. E alguns deles eram pescadores. Então, provavelmente, esses discípulos já tinham passado por outras tempestades. Ou por outras chuvas mais fortes. Claro que talvez não na mesma proporção, mas já tinham passado. Então, quando começou a chover, o que eles fizeram? Vamos, usando o palavreado de hoje em dia, vamos levantar uma lona aqui, vamos cobrir, vamos mudar o rumo do barco, vamos colocar ali, vamos nos abrigar aqui, porque a gente já está acostumado com essa chuva,
né? A gente já viveu outras coisas nesse sentido, então vai dar certo. E aí eu fiquei pensando, quantas vezes a gente faz isso? Quando começa alguma situação, não dá certo na nossa vida, a gente vai e usa os nossos próprios recursos para tentar resolver aquela situação. Porque a gente vai falar assim, não, é só isso aqui, por que eu vou acordar Jesus por causa disso? Não precisa incomodar o mestre. Eu consigo. A gente sempre fala, não, eu consigo. Não tem problema, vai dar certo, eu já passei por isso. Só que nenhuma situação é igual à outra. Vocês já repararam que nada é igual à outra? Lógico que o que a gente já passou, isso serve de aprendizado para a gente. Ou não, às vezes. Eu falo por mim porque às vezes eu não aprendo tão facilmente assim em algumas situações. Mas eu acredito que esses discípulos usaram de seus artifícios, levantaram ali agora e tentaram. Por que não? É uma chuva, a gente já passou por isso e está tudo bem. Vamos usar os nossos meios que a gente tem aqui e logo, logo vai passar. E às vezes a gente faz isso. A gente vai... Não precisa incomodar o Senhor. Não preciso ir lá acordar Ele. Eu não preciso orar sobre isso, porque isso aqui eu consigo. E às vezes tem gente que pensa assim, nem tudo é Deus também. Tem gente que fala assim? Tem gente que fala assim. E se a gente não pensa no que a gente fala, né? A gente não pensa no que a gente fala. Porque tudo é Deus. Absolutamente tudo é Deus. É de Deus, vem de Deus, volta para Deus. Tudo é Deus. Mas a gente olha com os nossos olhos carnais, muitas vezes em algumas situações que a gente tem vivido. E aí, quando eu parei para pensar, eu falei, Deus, quantas vezes eu tenho lançado mão de coisas que eu acho que vai dar certo e que eu consigo estar no controle sobre isso e que eu não preciso orar sobre isso. Ou às vezes a gente vai e fala assim, não, eu já orei, o Senhor já sabe. A gente sempre se acaba falando isso. Mas temos que tomar cuidado, porque quando a gente vai numa situação como essa, a gente pode naufragar. Tem que tomar muito cuidado. Mas, enfim. O texto continua falando que as ondas se lançavam sobre o barco de forma que ele ia se enchendo de água. E aí, eu fiquei pensando que parece até comum o que eu vou falar aqui agora, mas quando tem, às vezes, começa tudo a dar errado, não tem? Tem uma época assim da sua vida que você fala, meu Deus, tá difícil, porque a tempestade tá tanto que eu não estou conseguindo nem enxergar do outro lado, né? E às vezes é isso mesmo. E de uma vez vem problema no relacionamento, problema financeiro, problema no trabalho, seu carro quebra, o pneu fura, o cachorro fica doente, tudo. Assim, tipo, aí vem, passa aquele vento, assim, vai, tipo, e joga tudo em cima de você, assim, de novo. Você fala assim, quando você está, nossa, Deus meu, estou respirando agora, do que eu acabei de passar ali, né? Daí vem a tempestade e lança tudo sobre você de novo. Que é assim, normalmente é assim. E aí quando você está tentando resolver o primeiro problema, já tem uns 5 para trás ali. Aí você escolhe, né? O que vai ser primeiro? Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, eu falei assim, não, o que você acha que tem que resolver primeiro? Né? Tipo assim, o que você acha que se você começar por esse, os outros vão melhorar? Porque às vezes a gente tem tantas dificuldades na vida que a gente tem que começar, né, escalar a prioridade de oração, o Senhor... Deus, ó, hoje é sobre isso, amanhã eu vou orar sobre outra coisa, e amanhã sobre outra coisa. Ele já sabe de todas as nossas dificuldades, mas Ele espera que você fale com Ele. E aí, eu fiquei pensando que muitas vezes a gente não consegue desfrutar da bonança por causa disso. Porque as ondas vêm e vai lançando sobre você, e vai lançando sobre você. E como você começou a tentar resolver da sua própria maneira, usando os seus próprios, né, recursos, e aí você já não se vê mais com saída diante daquela situação, né? E assim vai ficando. E aí, eu fiquei pensando também que algumas tempestades que a gente vive, não é culpa nossa. E você pode estar pensando isso, realmente não é. Nesse texto que nós lemos aqui,
os discípulos não tinham culpa de nada, por que veio aquela tempestade. Mas se você é conhecedor de Bíblia, existe uma outra tempestade num outro barco de Jonas. E por que veio aquela lá? Aquela era culpa dele. Por uma desobediência daquilo que o Senhor tinha pedido para ele fazer. E aí, o Senhor precisou mandar lá uma tempestade, né? Para que ele entendesse qual era a situação, né? Para que daí depois a palavra do Senhor se cumprisse mediante aquilo que o Senhor já tinha mandado ele fazer. Algumas tempestades, a culpa é nossa. Não posso falar quase todas, mas algumas, a culpa é nossa. E aí você fala assim, não, Fran, imagina, eu faço tudo certinho. Algumas escolhas, algumas direções, algumas vezes que nós não dizemos não, ou algum sim que nós dizemos, provoca algumas tempestades na nossa vida. Infelizmente, é isso mesmo. Deus estava lá com Jonas. Jesus estava com esses discípulos aqui no barco. E a questão não é sempre só sobre a culpa, é a questão como a gente vai entender essa situação e chegar nessa conclusão e falar assim, ó, Senhor, já entendi, né? Fui eu de novo, né? Então, pode aí resolver, né? Hoje Deus não vai lançar você na boca de um peixe, mas às vezes ele dá uma empurradinha assim em você, que você vai acabar voltando em si e prestando atenção naquilo ali que você está fazendo. Mas a gente tem que se perguntar, quando a gente está vivendo um processo, o que é que o Senhor tem querido nos ensinar? E se a culpa realmente não é nossa? A Lu também já pregou sobre culpa aqui um dia. Eu estou lembrando muito das pregações da Luciana. Eu, quando estava lendo aprendendo sobre algumas coisas aqui, eu me lembrei de um versículo que está em Provérbios, que não tem nada a ver com a tempestade. Provérbios 23, versículo 7. Que diz assim, algumas versões vão estar dizendo diferente. Assim como imaginou na sua alma, assim é. E tem algumas traduções que está dizendo diferente. E aí eu falei, por que esse versículo ficou vindo assim para mim toda hora? Eu falei, não tem nada a ver com o que eu estou lendo, não tem nada a ver com tempestade. E aí eu fiquei pensando, assim como pensou na sua alma, assim é. Aí eu entendi mais ou menos assim. Eu não sou uma pessoa muito otimista, confesso. Eu sempre acho que vai dar ruim. É verdade. Eu não falo muito isso, mas eu sempre acho que, eu fico assim pensando, ai meu Deus, será que vai dar bom isso? Será que não vai acontecer desse jeito? Daí eu fico nervosa já assim, daí eu fico preocupada. A Caroline sabe de algumas coisas, eu nem falo às vezes algumas coisas, que às vezes a pessoa fala, não, tá tudo bem, mas lá dentro eu tô, ai meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu sempre acho que no final vai dar uma coisa errada. Não é sempre assim. Mas isso também é ruim para a gente, né? Ser uma pessoa, às vezes, pessimista em algumas coisas. Mas o que me levou a pensar isso? Às vezes eu vou colocando... Ai, meu Deus, preciso olhar no relógio. Às vezes eu vou colocando pensamentos e eu vou amadurecendo alguns pensamentos. Espera um pouquinho que a veinha aqui vai... É só para mim enxergar um relógio, que eu não enxergo de longe. E às vezes a gente vai nutrindo pensamentos ruins dentro da gente, sabe? Eu tenho isso comigo. E às vezes eu vou nutrindo algumas situações, nutrindo alguns pensamentos, falando assim, ai meu Deus, e é isso, é ruim, e aí não tá bom aqui, não tá bom daquilo ali. E quando você vê, aquilo já virou um vendaval enorme, e nem aconteceu ainda. Mas algumas pessoas colocam isso como ansiedade. Eu não me considero, não me considero uma pessoa extremamente ansiosa, mas por algumas coisas, mas uma pessoa meio pessimista em algumas coisas assim, ou medrosa, não sei se é essa a palavra. E aí eu fiquei pensando que nessas duas tempestades, a de Jonas e a que Jesus estava no barco, as pessoas que estavam lá foram tomadas por esse medo,
né? Por esse sentimento do medo, da ansiedade, do desespero, porque eles não sabiam o que ia acontecer, né? Na de Jonas, eles nem sabiam que era por causa deles, de Jonas, que eles estavam passando por aquela situação, né? E dos discípulos, eles estavam ali com Jesus, o Todo-Poderoso, dormindo no barco, e eles quase morrendo lá já, né? Mas todos eles foram tomados por medo, por desespero, por ansiedade. E isso acontece muito com a gente. Às vezes, dependendo do que a gente está pensando, de umas situações, a gente sabe de pessoas assim, e não é uma coisa que você controla. E você fala assim, não, agora eu não vou pensar mais nisso. Não, a gente sabe que não é assim que funciona. Mas algumas coisas, alguns vendavais que acontecem na nossa vida, às vezes a gente nem viveu isso ainda, mas a gente já considera isso um desespero, porque a gente vai alimentando aquilo dentro da gente, né? E aí, eu entendi que o medo, ele nos impede de mudarmos de atitude. Ele impede isso. O medo nos impede da gente jogar algumas coisas fora. Que na tempestade de Jonas, eles começaram a jogar algumas coisas fora, né? O medo impede a gente. Sabe por quê? Porque ele paralisa a gente. E a gente fica no conformismo de que acha que não vai mudar. E a gente tem tanto medo de algumas coisas, eu tenho. E a gente tem tanto medo de que algumas coisas aconteçam, que a gente não quer mexer naquilo ali. E a gente fala, não, se mexer vai piorar, deixa ali, deixa do jeito que está. Né? E às vezes Deus está falando para você, vamos para o outro lado, vamos mudar isso, vamos jogar algumas coisas fora, né? Vamos mudar o curso, vamos mudar a rota. Mas a gente paralisa diante do vendaval, a gente paralisa diante da tempestade. Eu falo isso por mim mesmo, né? O medo não nos deixa enxergar que Jesus está ali, dormindo na proa do barco. O medo não deixa a gente entender e enxergar que Jesus está do nosso lado todos os dias. O medo paralisa a gente, ele cega a gente. Então nós temos que orar sobre isso, porque às vezes pode até ser uma tempestade, como era essa que os discípulos estavam vivendo, mas às vezes é só uma chuva mais forte. Só que a gente não enxerga dessa maneira. Então nós temos que orar sobre essa situação. Deixa só eu. Quando eu falei que eu tinha separado outro texto que estava na minha mente, que eu queria ler, já estou quase acabando. É um versículo que tem falado comigo sempre, que está lá em Jeremias, não é o mesmo que a pastora Renata leu hoje. E ele fala assim, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. E quando a gente ouve isso, é um alento, não é? Clama a mim e eu responder-te-ei. E às vezes parece simples, quando você fala, né? Clama a mim e eu vou te responder. Nossa, então tá bom. Aí eu fui pesquisar clamor ou clamar, que quer dizer gritar, suplicar, implorar com intensidade, agir de uma maneira diferente. Porque nós oramos ao Senhor e nós pedimos coisas para Ele. Só que quando os discípulos foram até Jesus e encontraram Ele dormindo, aí eles falaram assim, nossa, será que Ele não se importa? Está se importando, está todo mundo quase morrendo aqui, Ele não se importa com isso? E quantas vezes a gente se pega numa situação que a gente fala assim, Deus, o Senhor não está vendo? Eu falo isso às vezes. O Senhor tem certeza que o Senhor não está vendo o que eu estou passando? E aí a gente fala assim, não, mas... Aí a gente fala assim, a Bíblia fala que é para eu clamar. Não, eu já orei. Não, a Bíblia fala que é para você clamar, gritar, suplicar, implorar, chorar, se desesperar diante dos pés de Jesus. É isso que a Bíblia nos ensina. E a Bíblia fala assim, clama a mim e eu responder-te-ei. Ele não falou assim, clama a mim e eu vou responder agora. Eu responder-te-ei e anunciar-te-ei. Você clama agora, mas quando vai vir a resposta,
Não sabe. Então, continua clamando, continua gritando, continua chorando, continua suplicando diante do Senhor. Porque uma hora a resposta vai vir. E a maioria das vezes não vai ser como a gente quer ou como a gente imaginou. Quase nunca é da mesma maneira. Porque Deus faz infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos ou imaginamos. Só que a nossa fé vai até só ali. Ai, Senhor, deixa eu entrar aqui no quarto, eu vou fazer a minha oração agora. Deus, o Senhor sabe que eu passei isso, que eu estou passando por aquilo. Se o Senhor quiser, o Senhor, Ele quer e Ele pode. Sempre, né? E às vezes Ele até já deu para a gente, só que a gente estava tanto medo, tanto paralisado. Às vezes Ele até deu uma direção para a gente tomar já, só que a gente não quer, porque a gente quer sempre o caminho mais fácil. A gente quer sempre que a bonança venha, que o arco-íris apareça logo depois da tempestade e que nada mais aconteça. Esse é o nosso sentimento. Esse é o meu sentimento muitas vezes. Então, quando eu comecei a falar aqui, a questão da tempestade é o processo. Que como a gente vai passar por isso. E tem pessoas que passam processos mais difíceis do que a gente, com certeza tem. E muito mais complicados do que o nosso, sempre tem. Mas Deus te olha individualmente. Ele vai olhar para cada um segundo a sua necessidade. A gente não pode desmerecer a nossa dor mediante, não, mas tem pessoa, nós temos aqui a irmã Dalva que está passando por um processo de enfermidade, e eu não posso comparar uma situação às vezes que eu estou passando com a dela, mas isso não quer dizer que o Senhor não está me ouvindo, e que o Senhor não está ouvindo a Dalva, e que o Senhor não está nos ouvindo quando nós clamamos e gritamos a Ele. O que a gente não pode esquecer é que a gente precisa deixar Jesus entrar no nosso barco. Porque às vezes a gente não convida Ele para entrar. Ou às vezes, Ele está assim, na beirada da praia, assim, esperando. E você já está lá, na frente lá. Com o barco lá, no meio do caminho já. Não, porque eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu vou trabalhar, eu vou pagar, eu vou comprar, eu vou fazer isso e vou fazer aquilo. E a gente se esquece que se não for Deus, a gente não faz nada. A gente não faz nada. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque Ele está lá com a gente durante a tempestade. O poder dele é enorme sobre todas as coisas. Aqueles discípulos ficaram amedrontados, que falaram assim, quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Porque isso é uma manifestação, tipo assim, soberana. Falou, meu Deus, Ele falou, aquieta-te e acalma, e isso aconteceu. E às vezes a gente esquece de que é esse Deus que nós servimos, que acalma, que aquieta, que transforma, que liberta, que muda situações. E Ele fala assim, clama a mim e eu responder-te-ei. E nesse texto Ele diz assim, não tendes fé? E aí quando eu comecei a ler essa parte, eu falei, Deus, eu acho que eu não tenho essa fé. Porque é muito difícil. Quando você vê algumas pessoas à sua volta, ao seu redor, passando por situações que você ora e fala, Deus, cadê? Que hora que isso vai mudar? Né? E a maioria das vezes dói mais para a gente ver o outro passando por uma situação, às vezes, do que a gente mesmo, né? A gente fala assim, não, eu aguento, mas a gente não quer que o outro passe por aquilo. E aí dói muito, né? Mas a gente não pode esquecer e tem que continuar clamando e continuar gritando e não esquecer que Jesus está ali, no travesseiro, deitado, do nosso lado, todos os dias, todas as noites. Quando você acorda, quando você levanta, Ele está ali, através do Espírito Santo. E Ele está pedindo para você, não desiste. E isso não é frase de crente. A gente não pode desistir. Quando Ele começar a responder as nossas orações, quando Ele começar a anunciar as coisas grandes, e aí você pode pensar assim, não, isso é bênção material, não.
é muito maior do que qualquer isso que a gente possa imaginar. Mas a gente não pode deixar de acreditar, porque Jesus não prometeu para a gente que não ia ter tempestade. Ele só prometeu para a gente que Ele ia estar lá, do outro lado, nos esperando. Ele só prometeu que se você clamar, Ele vai responder. É isso que Ele prometeu. Ele não disse para você, olha, você, a partir do momento que você aceitar a Jesus, nada demais vai te acontecer. Ele não disse. A gente vai ter que passar por vários processos, por várias tempestades. Mas alguns dias vão vir a bonança, né? E aí a gente tem que se lembrar disso, para que a gente consiga se fortalecer e continuar de novo, né? Porque eu sempre falo isso. Os dias ruins passam e os bons também passam, né? E os bons é para você se lembrar, quando você estiver lá no ruim, se lembrar do que aconteceu ali, para você se fortalecer de novo e falar, não, vai passar, vai chegar uma hora que vai passar. Esse domingo agora, eu não estava aqui no culto de manhã, porque eu fui convidada para um batismo. E aí, no nosso meio, é muito comum, né? Você ser convidada para um batismo de uma pessoa que se entregou a Cristo. Mas era o batismo do meu sobrinho. E de uma casa, de uma família, que eu sou a primeira que veio para o Evangelho. E enfrentei algumas situações, porque a família dos meus pais são todas católicas e eu cresci também nesse meio. E aí o meu sobrinho me mandou uma mensagem. Meu sobrinho até então era namorada, eles também se casaram no sábado, convidando eu para um batismo dele. Aquilo alegrou meu coração. Porque eu tenho orado há muito tempo para que o Senhor os alcance, assim como Ele me alcançou. E às vezes a gente consegue falar de Jesus e consegue falar de Cristo para as pessoas que estão com a gente no nosso trabalho, que você acabou de conhecer, ou para alguém até na rua. Mas quando chega ali dentro da família, às vezes você não tem muito crédito, né? E eu fiquei muito feliz com aquilo. Nossa, foi assim, foi simples, mas foi tão lindo. Estava eu, meu pai, minhas irmãs, alguns sobrinhos meus estavam lá, porque ele convidou a gente para o batismo dele. E ele estava feliz porque ele tinha casado, ele quis acertar a situação dele, ele estava morando com essa menina, e ele falou assim, e ele foi para a igreja, e ele falou assim, não, tia, precisa acertar, né? Precisa mudar isso. E eu falei, precisa mudar isso. E aí ele foi, se casou no civil no sábado, e no domingo ele desceu as águas, e aí meu pai, que ainda frequenta lá a igreja católica, ele falou para mim, foi uma cerimônia muito bonita. Eu falei, foi, pai. Foi porque o Espírito Santo estava aqui. E foi muito lindo mesmo, a gente se emocionou. E naquela hora que eu estava lá, Jesus falou assim para mim, tá vendo? Porque tem hora que você vê algumas pessoas, até mesmo próximo a você, algumas pessoas da família assim, indo por um lado assim, que você fala assim, Deus, não dá, né? Eu estou orando, a gente está falando e a pessoa está insistindo nas coisas erradas. Mas a gente não pode desistir, porque uma hora a tempestade vai passar, a bonança vai chegar, o arco-íris vai aparecer. Amém? Coloque-se de pé, vamos orar ao Senhor. Pai, eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu de nos reunirmos na Tua casa nesta noite, ó Pai, para juntos podermos refletir naquilo que o Senhor tem nos falado todos os dias. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de podermos aprender e tentar mudar, Senhor Deus, as nossas atitudes diante das tempestades que vierem, ó Pai. Obrigado por nos lembrar, Senhor Jesus, que o Senhor está sempre conosco na proa do barco e que o Senhor não nos deixa desistir todos os dias, ó Deus. Segura-nos em Tuas mãos, ó Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, a nos livrar do medo, da angústia, da ansiedade, Senhor Deus, nos ajuda todos os dias.
Nos ajuda a continuar clamando, gritando, suplicando ao Senhor, crendo que a resposta virá, Pai. E crendo que junto nós vamos chegar do outro lado. No nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém.